O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, fez duro discurso na posse do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, hoje em Brasília. Moraes afirma que os grupos que invadiram os prédios do próprio STF, do Congresso Nacional e também do Palácio do Planalto não são civilizados. Alexandre de Moraes disse que não há espaço para o diálogo com os manifestantes e ironizou o fato de que alguns dos terroristas que foram presos no QG do Exército estarem reclamando das condições de prisão na Academia Nacional de Polícia Federal. Vamos assistir a um trecho da fala do ministro. Porque nós temos que combater firmemente o terrorismo, nós temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar o golpe, as pessoas que querem um regime de exceção. Não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada. Essas pessoas não são civilizadas. Basta ver o que fizeram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e com muito mais raiva e ódio no Supremo Tribunal Federal. Mas as instituições, elas não são feitas só de mármore, de cadeiras, de mesas. As instituições são feitas de pessoas, as instituições são feitas de coragem, as instituições são feitas de cumprimento da lei. Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias. Não achem que as instituições irão fraquejar. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, e tenho absoluta certeza, com apoio dentro da legalidade, dentro da Constituição da Polícia Federal, as instituições irão punir todos os responsáveis, todos, aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram por ação ou omissão, porque a democracia irá prevalecer. Então tá aí mais um discurso entre tantos discursos duros do ministro Alexandre de Moraes, condenando os atos de terrorismo que ocorreram em Brasília no último domingo. E Moraes não para por aí, não. Ele ordenou agora há pouco a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. E quem explica pra gente o motivo é Luciano Moreira, âncora do Super N2, mais uma vez aqui com a gente. Boa tarde, Luciano. Boa tarde para você, Léo. Boa tarde, Roberto, Ju e os Luciano. Ouvintes que estão nos acompanhando, também aqueles que nos acompanham pela live. É isso, o Fábio Augusto Vieira era o responsável pelo comando da Polícia Militar do Distrito Federal no último domingo, quando bolsonaristas então atacaram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Fábio Augusto já havia sido afastado do cargo pelo interventor federal Ricardo Capelli. O governo federal, integrantes da Polícia Federal e do Judiciário tem atribuído à Polícia Militar do Distrito Federal a responsabilidade pela invasão à Praça dos Três Poderes. O coronel Fábio Augusto Vieira, que era o comandante da PM do Distrito Federal no dia dos ataques à esplanada dos ministérios. Nesta terça-feira, então, o interventor na segurança pública, Ricardo Capelli, afirmou que a manifestação promovida por militantes bolsonaristas foi possível por causa da operação de sabotagem nas forças de segurança locais naquele momento, comandadas por Anderson Torres, ex-ministro de Jair Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que foi exonerado no domingo. A Polícia Militar tentou conter a invasão e com baixo efetivo, né, no local, não conseguiram evitar então o avanço dos bolsonaristas. Integrantes do governo federal relatam que no sábado foi realizada uma reunião
com representantes da segurança do Distrito Federal, Léo. E nesse encontro, segundo as pessoas que participaram, o governo Ibanez Rocha garantiu a segurança da esplanada dos ministérios. A reunião foi realizada após o aumento do deslocamento dos manifestantes para Brasília desde a última sexta-feira. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, havia um efetivo planejado e um efetivo real, que em certos momentos chegou a ser 3 ou 4 vezes menor daquilo que havia sido planejado, de acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino. E aí, a pergunta do ministro e de outros integrantes do governo e também de outros poderes é: por que isso aconteceu? Se havia um efetivo determinado, se já havia informações de que os manifestantes iriam chegar em maior número a Brasília, se juntando àqueles que já estavam na capital federal, porque não houve e não estava lá na Praça dos Três Poderes o efetivo que havia sido determinado nessa reunião que foi realizada. Então agora fica essa situação. O ministro Alexandre de Moraes, então, determinando a prisão do Fábio Augusto Vieira, que é ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, que era o responsável, então, pelo policiamento e por todo o esquema de segurança no último domingo lá em Brasília. Essa prisão talvez seja o mínimo que vai acontecer com esses comandantes que supostamente teriam cometido crime. Luciana, a gente está há tantos anos no jornalismo e nós já vimos ali naquela esplanada dos ministérios e ela já tem aquele gramado gigantesco. Não é à toa, né? Niemeyer e o Lúcio Costa, se não me engano, que projetou toda aquela área gigantesca para justamente abrigar manifestações populares, né? Eles pensaram também nisso. E a gente já viu milhões de pessoas ali. A contra Dilma, a favor da Dilma, contra Temer no Fora Temer, a favor do Bolsonaro nos 2, 3, 7 de setembro que ele convocou, e milhões de pessoas naquele espaço. A gente nunca viu nada sendo invadido, nada passando a barreira do policiamento militar. Agora, com 4, 5 mil pessoas, a polícia do DF dizer que não conseguia controlar. Tem alguma coisa errada, né? Teve em alguns atos em que os manifestantes conseguiram até chegar próximo, conseguiram até chegar mais próximo ali e danificar a parte das entradas ali do Congresso, mas o que a gente viu foi uma multidão realmente invadindo, e o que mais chama a atenção, principalmente quem está atuando agora no pós, né, após esse caso, é que os manifestantes foram a locais que poucas pessoas, por exemplo, teriam conhecimento. Algumas pessoas estiveram em locais com muito conhecimento da parte interna, né? Porque uma invasão, as pessoas geralmente ali na multidão às vezes vai invadir, fica por ali, e a gente já viu em alguns momentos as pessoas invadindo, não que esteja certo, pelo amor de Deus, está completamente assim. Invadir um prédio público, danificar um prédio público, independentemente do que você esteja manifestando, você está errado, você está cometendo um crime, no mínimo de dano ao patrimônio. Mas normalmente o que se vê é as pessoas num movimento desse, a partir do momento que chegaram ali, ficarem por ali e não avançarem sobre o prédio, não entrarem mais, não destruírem como foi feito. E o que está intrigando muito as pessoas, e principalmente as autoridades relacionadas à segurança, é que foram a locais pouco conhecidos, né, de muitas pessoas. Então, algumas conseguiram chegar em locais que normalmente o cidadão comum, as pessoas comuns, não teriam conhecimento para estar ali bem próximo e para pegar ou para danificar o que foi danificado. Agora, informação ao vivo, isso porque o governo Lula cria grupo de crise após torres de energia serem derrubadas. Agora,
âncora também do N2, Adriana Ferreira, ao vivo aqui com a gente. Um espetáculo de âncoras nesse Alerta Super. Boa tarde, Adriana. A gente tá com moral, né, Léo? Demais. Gentileza de vocês. Tudo bem, Léo? Tudo ótimo. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa Tudo tarde, bem? Adriana. Prazer recebê-la aqui. Boa tarde. Boa tarde também aos ouvintes. Pois é, Léo, um assunto complicado, né? Sim. Muito sério, porque a gente está falando sobre segurança energética, né, do país. O governo federal montou esse gabinete de crise hoje, né, para garantir a segurança energética aqui do Brasil. A medida foi tomada, né, após 3 torres de transmissão de energia elétrica, como vocês disseram, terem sido derrubadas e outras estruturas também danificadas. E isso aconteceu na segunda-feira, de acordo com as informações da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Casos ocorreram no Paraná e também em Rondônia e não houve a suspensão no fornecimento de energia. É o seguinte, por conta da gravidade, né, desses atos que aconteceram e também por conta do momento em que o Brasil está atravessando, o governo federal criou esse gabinete de acompanhamento da situação do sistema elétrico brasileiro, sob coordenação da ANEEL, e já desencadeou uma série de ações para garantir a segurança energética. As informações foram apuradas pelo jornal Globo. A situação mais grave ocorreu na segunda-feira, né, de acordo com a assessoria da ANEEL. Uma torre de transmissão que faz parte do sistema responsável pelo escoamento, né, da energia gerada na usina de Itaipu para o restante do país foi derrubada. Cabos de apoio foram cortados, um trator foi usado, inclusive, para derrubar a torre, segundo relatos de integrantes do governo, e outras 3 torres também sofreram danos, e isso na mesma região. Impressionante. É impressionante, Léo, a ousadia, né, desses grupos extremistas, e a gente viu, né, a repercussão, por exemplo, nos estados, né? Os estados reforçando a segurança, por exemplo, nos veículos de imprensa, também nas instituições legislativas, né? Assembleia, Câmara, então todos com segurança reforçada, como é o caso aqui de Minas Gerais também. E no caso desses 2 estados, Paraná e Rondônia, também essa preocupação energética, né? E outros 2 casos ocorreram em Rondônia. E aí uma torre teve os cabos de sustentação cortados, ela chegou a cair e uma outra torre foi derrubada. Nas 2 situações também houve interrupção no fornecimento de energia. Em um dos casos, a empresa responsável pela torre aponta indícios de sabotagem, sendo cortados 2 cabos de aço, né, que sustentam a torre. E no outro caso, o grupo também aponta indícios de vandalismo. Então, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o governo está realizando desde segunda-feira uma operação diferenciada para aumentar a segurança no setor. Aí o que a ANEEL fez, Léo e Roberto? Enviou ofícios às concessionárias de geração, transmissão, distribuição de energia elétrica, e o ONS, né, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, acerca da instituição desse gabinete de crise, que vai receber, vai processar as informações que forem chegando, né, diante de qualquer tentativa de ataque, ato de vandalismo, tanto sob o aspecto da integridade física como também cibernética das instalações, porque hoje é tudo modernizado, né? Sim. Então os ataques, eles não ocorrem só da forma física, então tudo isso está sendo analisado pelo governo federal. Mas fato é que é lamentável, né? O governo ter que se preocupar também com mais essa alternativa, né? Para garantir a segurança energética, criar esse gabinete de crise para garantir a seguridade, né, do país. O governo está gastando mais tempo gerenciando crise do que governando propriamente, né, Adriana? Pois é, o Roberto, complicado, né? O ano começou já difícil para o presidente Lula, para a equipe dele, né? E agora tentando gerenciar tudo que aconteceu, principalmente depois de domingo, né? São muitas etapas que ainda vão ser levadas e o governo vai ter que passar, né? Para garantir de novo o ambiente ideal, né, para que possa seguir em frente.